Bom, o governo vai decidir hoje, nas próximas horas, aliás, a reunião começa daqui a pouquinho às 10 horas da manhã, se volta ou não com os impostos sobre os combustíveis. O que está em jogo aí? O que a gente tem que esperar dessa reunião envolvendo Lula e ministros? Gil, bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila, Carla. Bom dia para o nosso ouvinte. Boa semana. Decisão difícil, né? Eu estava conversando com alguns integrantes de uma reunião que estava acontecendo na sexta-feira, já mais de 8 horas da noite, uma reunião que envolvia representantes do Ministério da Fazenda e ali do Palácio do Planalto, com a equipe política também, e é uma decisão difícil de tomar, tanto é que você tem argumentos ali dos dois lados, né? Por um lado, a equipe econômica defende que o governo volte a cobrar impostos sobre combustíveis, porque fazia sentido você ter zerado o imposto federal sobre combustível quando o petróleo bateu $120, né, perto disso por conta da guerra na Ucrânia. Agora já desceu para casa aí dos $80. Você tem já uma situação de inflação um pouco melhor e o argumento do Ministério da Fazenda é que é também necessário ter esse dinheiro de volta dos impostos sobre combustíveis, aí quase 30 bilhões de reais que o governo deixaria de arrecadar daqui até o fim do ano se não cobrar impostos sobre combustíveis. E diante de uma necessidade grande ainda de gastar, né? Você tem ali a promessa já que foi confirmada pelo presidente Lula de reajuste do salário mínimo, a correção da tabela do imposto de renda é uma prioridade. Então, na hora de fazer as escolhas, a equipe da Fazenda argumenta que não pode abrir mão desse dinheiro porque, inclusive, a própria discussão da inflação tem a ver com o governo passar a credibilidade das contas públicas. Por outro lado, a equipe política ali, parte dos integrantes da política, dizem que não dá para voltar de uma hora para outra e você talvez tenha que ter uma solução ali transitória para ir fazendo um aumento aos poucos, porque é uma inflação muito pesada, né? A gasolina aumentaria aí quase 70 centavos o litro se for repassar todo o aumento de uma hora para outra de impostos. Então você tem esse debate, essa discussão, difícil de decidir, é aquela história do ovo da galinha, né? Porque a inflação está cedendo, mas a equipe econômica fala, bom, mas vocês querem queda de juros de inflação, você não pode aumentar o risco fiscal, né? Ao mesmo tempo, você tem também a discussão se hoje o risco fiscal ele de fato faz sentido no momento de transição pós-pandemia, pós-guerra da Ucrânia, né? Quando você tem ainda uma desestruturação grande ainda aqui no Brasil e no mundo todo, né? Dessa luta aí contra a inflação e muita inflação que você tem também a dificuldade econômica das pessoas, né? Você tem muita gente passando necessidade, você tem um endividamento muito alto, quase 70 milhões de brasileiros negativados. Então, é um dilema difícil, realmente, que o governo Lula acabou herdando do governo Bolsonaro, que tomou aquela medida só até o final do ano e ela está sendo empurrada com a barriga, mesmo com a queda do petróleo, né, nesse momento, enfim, sendo um fator que pesa ali para o governo Lula, enfim, voltar com a cobrança de impostos e priorizar gastos em outras áreas sociais, né? Talvez faça mais sentido. Enfim, a gente tem aí a decisão que precisa ser tomada até amanhã, porque na quarta-feira já é março, né, gente? Já estamos em março quase, né? E aí começa a ter, só vale até final de fevereiro a medida provisória que o governo estendeu a não cobrança de impostos. Vamos ver, quem vai bater o martelo é o presidente Lula, né? Hoje eu vou pedir para você tangenciar um pouquinho a questão política. A gente viu a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, divulgando nota, defendendo que essa decisão seja adiada pelo menos até abril, que agora não é o momento, em abril vai ter o novo presidente da Petrobras, discussão sobre política de preços, etc. Não é uma posição muito confortável para o ministro da Fazenda, né, diante de uma decisão tão importante.
esse tipo de interferência, né? De alguém que tem importância no partido, mas não tem cargo no governo. Não, foi péssima a interferência da presidente do PT nesse assunto, Megali, bem colocado, porque hoje essa discussão de quem manda na economia acaba trazendo muita insegurança para a própria tomada de decisões, para a questão de reajuste de preços, né? Então, o ambiente econômico, ele precisa ter uma clareza de quem, afinal, está dando norte. Você tem um monte de pensamentos dentro do PT, né? O Haddad é considerado com essa visão mais moderada ali da questão fiscal, econômica, e ele é o ministro da Fazenda. Então, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, vir a público para poder dar a opinião sobre o que o governo deve fazer com a política econômica, gera mais insegurança ainda. No final das contas, na sexta-feira, o dólar acelerou e acabou fechando num patamar mais elevado, ou seja, mais pressão na inflação por conta dessa insegurança em relação a quem manda na economia. Então, a gente realmente precisa de um norte mais claro da economia, né? Afinal de contas, o que pensa a equipe econômica? Para onde a gente está indo? Qual é o pensamento econômico que está dando norte hoje da agenda econômica, né? Independente se você concorda ou não, esses ruídos políticos acabam trazendo mais instabilidade do que ajuda nesse esforço de resolver situações difíceis aí para a sociedade, né?